Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje venho-vos dar dicas para vocês estudarem filosofia. A filosofia é aquela disciplina que quando nós entramos para o secundário nós não temos a mínima ideia de como é que vai correr, do que é que vamos estudar, porque as outras, acho que, pronto, talvez a economia, ok, não tivemos bem nunca. Agora as outras disciplinas, nós já tivemos coisas dessas disciplinas no básico, mas filosofia é algo que nós nunca tivemos e é algo que toda a gente no secundário tem, ou pelo menos quem está em cursos científico-humanístico. A verdade é que tenho uma opinião sobre o 10º e tenho uma opinião sobre o 11º. Para quem já viu o meu vídeo sobre a minha experiência no 11º ano, já sabe qual é que é essa opinião, ou melhor, diferença de opiniões. A verdade é que eu achei que o 10º era muito mais lógica, muito mais decorar coisas, uma complexidade, uma coisa super estranha que na minha cabeça não fazia qualquer tipo de sentido. E depois no 11º adorei a matéria, adorei os temas que até geravam bons debates e o facto de nós estudarmos vários filósofos diferentes e os seus pensamentos. Não sei explicar, mas eu acho que há de facto uma grande diferença entre a matéria 10º e a matéria 11º. Isso permitiu que no 10º ano eu acabasse com 15 e no 11º eu acabasse com 18. Portanto, como vocês podem ver, e está aqui uma mosca a passar, há realmente uma grande diferença destas notas e mais uma vez, tal como aconteceu em Biologia e tal como eu já vos expliquei quando fiz um vídeo de dicas para Biologia, mais uma vez esta diferença de notas deveu-se a eu gostar da matéria. Nós encontrarmos em cada disciplina coisas que gostamos faz-nos ter mais vontade de estudar, ter mais vontade de aprender e consequentemente ter melhores notas. Portanto, eu só melhorei a minha nota à filosofia porque eu passei a gostar da matéria. Porque a verdade é que eu acabei o ano sem perceber de facto como é que eu haveria de estudar filosofia, porque eu acho que sempre estudei mal, nunca utilizei o método mesmo ideal para mim, para estudar. Este ano, muito sinceramente, eu até acho que estudei menos que o ano passado, que no 10º, porque eu já estava a perder a esperança um bocado este ano para a filosofia, porque eu não sabia como é que haveria de estudar, mas fui percebendo algumas coisas que eu fazia mal. E são essas coisas que eu também vos vou dizer aqui e pronto, e vou dizer uma outra dica que eu considero que seja de facto importante, mas até vou apontar mais os meus erros do que aquilo que eu fiz bem. Acho que a primeira coisa que eu vos tenho que dizer é que se vocês vão para a filosofia achar que não vão estudar nada e vão ter grandes notas e vai ser uma disciplina para vos subir a média, estão redondamente enganados. Pelo menos eu não sou dessas pessoas sortudas e de facto filosofia não é uma disciplina assim tão fácil. Também acho que depende muito do tipo de testes que vocês fizerem. Os meus testes posso-vos dizer que não eram nada fáceis e isso também influencia muito. Os exames também já ouvi dizer que são dos exames mais difíceis, são os exames de filosofia. Lá está, para quem gosta da área de filosofia no sentido de questionar tudo à nossa volta e de refletir sobre o que nos rodeia, foi a razão porque eu gostei desta matéria. Aliás, se vocês forem ouvir o meu podcast Cala-te Mariana, que está em todas as plataformas de áudio, eu em vários episódios utilizava coisas discutidas nas aulas de filosofia ou que eu estava a estudar como tema. A verdade é que no 10º ano eu não fazia resumos, eu fazia cópias. Eu passava os meus apontamentos a limpo ou então pegava nos documentos que a minha professora disponibilizava ou no manual e dava literalmente tudo o que lá estava. Portanto, isto mostra claramente que eu não sabia como estava a filosofia e porque é que isto acontecia, porque é que eu literalmente fazia cópias e não resumos, porque resumos não são cópias, resumos é vocês reescreverem aquilo que está lá por palavras vossas e de preferência mais pequeno do que o que está lá, não é? Daí ser um resumo. Porque é que eu fazia estas cópias? Porque eu não percebia a matéria, então eu fazia aquilo para enganar o meu cérebro a achar que eu percebia, mas eu na verdade eu não estava a perceber nada do que eu estava a escrever. Aquilo que eu fazia era fazer resumos em fichas. Eu posso-vos deixar aqui, mas também tenho todos esses resumos que eu fiz de filosofia no link da minha bio do Instagram. Fazia os resumos nessas fichas, mas era muito uma cópia do que estava no manual ou fichas que a professora disponibilizava. Por isso, logo o primeiro erro que eu cometi ao estudar para esta disciplina. Este ano mudei um bocadinho isso e quando ia a estudar preferia fazer esquemas, tópicos ou flashcards. Eu também já vos falei deste método no meu vídeo de Biologia e também já tenho um vídeo aqui no canal a explicar como é que eu faço as flashcards, o que são as flashcards, mas eu também as fazia muito no Quizlet, também vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente as flashcards, de um lado tens o conceito e do outro a definição do conceito, e quando eu tinha que
que decorar uma teoria de um filósofo assim muito pormenorizadamente, aquilo que eu fazia era então estudar com as flashcards, porque o resto eu tentava realmente entender e não decorar. Aquilo que eu fiz este ano e acho que fez toda a diferença foi passar a tentar entrar na mente dos filósofos e a perceber como é que eles pensavam. Eu, na minha cabeça, imaginem, para um determinado teste saíam 3 filósofos, imaginemos. Eu associava esses 3 filósofos a pensamentos, ou seja, tínhamos um filósofo que era mais bonzinho, digamos assim, literalmente fazia estas analogias na minha cabeça. Outro filósofo que era mais rígido e outro filósofo que era assim mais liberal. A pensar, quando surgiam perguntas acerca daqueles filósofos, o que é que eles pensariam consoante aquilo que eu defini na minha cabeça que eles eram. Claramente que isto é totalmente errado. Se tu fores realmente estudar filosofia no futuro, tiveres que saber realmente isto. Mas para tu entenderes a matéria, eu acho que isto é bom. Também, nós muitas vezes tínhamos um tópico e depois tínhamos o ponto de vista de vários filósofos diferentes acerca desse tópico. Então eu pensava no tópico e nas várias opiniões que as pessoas podiam ter sobre o mesmo. Imaginem, arte. Nós tivemos que perceber o que é arte e depois tínhamos que estudar o que vários filósofos diziam ser arte. Aquilo que eu estava a imaginar na minha cabeça era o que é que para várias pessoas diferentes poderia ser arte. Depois, de acordo com o que eu estava na matéria, era só ir encaixando as coisas que eu sabia que tinham sido ditas por alguém em cada um deles, porque eu já sabia como é que era a personalidade deles. Eu tentava realmente focar-me e concentrar-me a ler os textos que a minha professora disponibilizava. A minha professora não se regia muito pelo manual, então eu nem ia lá muito. Portanto, é assim, isto claramente funciona de uma forma para mim, mas pode não funcionar para vocês. E era basicamente assim que eu tentava perceber as coisas. E acho que uma coisa que faz muita diferença em filosofia, que eu também já falei disso para a biologia, é vocês irem para além da matéria, pesquisarem, saberem mais sobre cada filósofo. No caso, tenho a ajuda de ter a escola virtual para todas as disciplinas e este ano vou continuar a ter. Eu já tenho aqui um vídeo no canal a mostrar-vos como é que ela é por dentro, mas eu devo de fazer um novo vídeo porque aquilo já está super desatualizado e portanto eu logo aí tinha mais vídeos, mais recursos, mais resumos, mas eu gostava mesmo de ir à internet e pesquisar sobre os filósofos e tentar saber sempre mais. Também via videoaulas no YouTube, alguns canais que eu vos recomendo é o Filosofia Secundária, os Básicos da Filosofia. Porquê? Porque ao ir mais, vocês vão cada vez mais sabendo que ideias eram estas destes filósofos e vão conseguindo ir, lá está, construindo esse perfil de que eu vos estava a falar. Vocês em filosofia não têm que concordar com tudo o que é dito, por exemplo, em temas como a religião, que também são bastante estudados neste 11º ano, vocês não têm que concordar ou não têm que acreditar naquilo que é dito pelos filósofos, vocês têm apenas de pensar como é que eles pensavam, porque é que eles pensavam. Quando forem estudar os argumentos que tinham para determinada coisa, vocês têm que entrar na cabeça deles, vocês não podem pensar como vocês pensam ou como vocês veem o mundo. A filosofia, ao contrário das duas disciplinas de que eu também fiz vídeos de dicas, acho que é exatamente o contrário do que relacionar a matéria com a vida real. É pensar como é que na vida real a matéria se encaixa, se é que faz sentido. Não, ao contrário, não como é que a vida real se encaixa na matéria. Não sei se está a fazer grande sentido, mas vocês não podem ter esse mesmo pensamento porque claramente que vão existir ideias, teorias completamente diferentes. Baseava-me então muito no que a professora queria, no que a professora disponibilizava, mas é assim, tenho que confessar que em termos de recursos disponíveis online sinto que há muito pouco de filosofia. Eu vou colocar aqui também alguns links na descrição de um site com fichas e exercícios e assim, mas realmente é um pouco difícil. O que eu fazia mais era ir pesquisar na internet ficha de filosofia 10º ou 11º ano sobre tal assunto. Acho que vocês também têm que a filosofia trabalhar muito bem nas vossas capacidades de desenvolvimento e na vossa escrita. Se vocês são pessoas que escrevem bem, isso vai ser um ponto a favor, porque como eu acabei de dizer, aquilo que eu fazia muito era ver as coisas muito pelo geral, muito pelos esquemas e depois aprofundar nos testes e nas respostas que eu escrevia. Portanto, vou dar um exemplo completamente parvo. Esta pessoa X pensa que a carne é boa. Esta pessoa Y pensa que a carne é má. Eu fazia uma pergunta. Diz o que pensa a pessoa X acerca da carne. Eu na minha cabeça sabia, a pessoa X pensa que a carne é má. Agora vou desenvolver. A pessoa X pensa que a carne é má. E vou pensar, porque é que ela pensa que a carne é má? E vou tentando, estão a ver, e desenrolando o meu pensamento acerca daquilo que eu me lembro de ter estudado. Acho que é melhor vocês fazerem desta forma do que pôr imensa coisa na vossa cabeça que depois nem vocês bem sabem organizar. A única altura este ano em que eu fazia realmente resumos mais escritos e mais detalhados era depois de eu ter estudado toda a matéria. No final,
Tipo, uns diazinhos antes do teste é que eu realmente escrevia um bocadinho mais a copiar. Porque eu já entendia a matéria, eu já sabia o que é que cada filósofo pensava. Aquela escrita só servia para eu condensar a informação e saber que argumentos é que depois mais eles poderiam utilizar. Não sei se isto para todos vai ser assim, mas eu pelo menos tinha avaliações de escolha múltipla e depois tinha avaliações mais de escrever. Foquem o vosso estudo muito mais nessas avaliações escritas. Porque, apesar de em filosofia, pelo menos lá está, para mim, tudo valer o mesmo, tanto uma coisa como outra valer o mesmo, as de escolha múltipla eram muito mais fáceis e os desenvolvimentos eram muito mais difíceis. Logo eu tinha que focar toda a minha atenção nas outras, porque eu sabia que a escolha múltipla eram coisas muito básicas que uma pessoa até quase da aula se conseguia lembrar. Mais uma vez, e como em todas as disciplinas estar atento é muito importante, eu também tirava alguns apontamentos, mas eu acho que isso não é o fundamental. É mais importante estares em aula concentrada a tentar entender as coisas do que estares preocupada em escrever tudo, porque lá está, podes cair na tentação de complexar e baralhar toda aquela informação, principalmente quando tu começas a ler uma matéria nova, que é tudo confuso, estares a tentar escrever tudo, não vai correr muito bem. Mas pronto, malta, foi este o vídeo. Eu não sei se de alguma forma vos consegui ajudar ou não, se calhar não vos dei assim grandes dicas e não vos ajudei muito, mas como eu vos disse, eu até agora ainda estou a tentar perceber. Mas é isso, um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!